Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês bem sabem. A gente começou aqui a semana falando um pouquinho sobre vistas e perspectiva, vendo um pouquinho sobre como o nosso olho se comporta. Ontem, com a professora Isabel, foi uma aula massa, onde a gente juntou matemática com ciência. Então, se você perdeu, vale a pena conferir lá no YouTube, para você também pegar o gancho dessa aula de hoje depois, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas da rede, colegas professores e professoras, né? Aqui a gente tem um formato de aula digital que possibilita que você assista essa aula nesse momento ao vivo pela TV, mas que você pode também assistir depois pelo celular ou pelo computador lá no YouTube, né? A gente tem a aula aqui utilizando o aplicativo do Educa Recife, que faz com que a gente tenha a interatividade no momento da nossa aula, tá certo? Para a gente poder fazer essa interação, eu preciso de ajuda, né? E hoje quem me dá esse suporte aqui é o professor Pedro. Diga lá, professor, tudo bom? Acorda, galerinha! Muito bom dia para você que está acordado aí para assistir a nossa aula, né? Se preparou aí bem cedinho, acordou, botou a roupinha e vamos embora aprender um pouco mais sobre matemática, dando continuidade ao que foi visto ontem pela professora Briane, tá bom? Como vocês sabem, eu me chamo Pedro Vitor e hoje eu estou aqui para fazer interação aqui no chat, participar junto com vocês, tirar as suas dúvidas, então mande seu comentário, tá bom? Como o Briane falou, né, a nossa aula ela tem um formato digital e se você está assistindo essa aula agora pela TV, Billy Jean vai colocar 2 QR Codes aí na sua telinha, certo? Você vai pegar o seu celular, colocar na câmera e apontar para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Depois disso, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, faz o download e lá ele vai pedir o seu login e a sua senha. O seu login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? E aí você vai poder participar, não somente assistir a nossa aula ao vivo, mas também participar do chat aqui conosco, tá bom? Vou voltar agora com Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, gente, além do aplicativo, você pode acessar pelo computador. Olha aí a telinha que eu trouxe. Tinha dito, né, Pedro, em outra aula que ia trazer, acho que já é a segunda aula que eu trago, o formato que você encontra pelo computador, tá certo? Você digita aí, ó, Educa Recife Web, e você consegue acessar a mesma telinha do aplicativo com as mesmas informações, né? A matrícula para o login e a data de aniversário para a senha, tá certo? A gente espera vocês aqui. Quem me ajuda hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é Elaine, né? Seja bem-vinda mais uma vez para ajudar a gente aqui a transmitir um pouquinho de conhecimento, tá? O nosso canal está cada vez mais crescendo, né? Então a gente está feliz com isso. A gente tem aí mais de 9.000 inscritos, chegando a quase 10. Então vai fluindo, vai aí divulgando o canal para que a gente consiga aí atingir 10K até o finalzinho do ano, tá certo? Então, né, gente, vocês hoje vão fazer uma revisão junto comigo da aula passada e a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo da trilha dessa semana, tá certo? Já pega aí as informações, já pega teus materiais para anotar aí o resuminho das informações que eu trouxe hoje, tá bom? Na aula passada, a gente observou a ideia do que a gente consegue enxergar, né? De que maneira os olhos da gente conseguem captar as informações e até que ponto essa informação é captada. Aí a gente está vendo uma estrada, né? Da perspectiva de um carro, que ele está seguindo adiante. E aí, lá no finalzinho, a impressão é que essa estrada está se encontrando, né? Que a gente está vendo aí os dois lados da estrada tendo um ponto de encontro lá na frente. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, a gente sabe que a estrada continuaria por ali. Só que a impressão que dá é justamente essa. E por que que a gente tem essa impressão? O nosso campo de visão, nossa ideia de perspectiva, ela é limitada, né? Então, a gente começa a entender que nem tudo que a gente vê reflete, de fato, a realidade. E a gente tem aí um ponto máximo de percepção, onde a gente consegue fazer algumas deduções. Aqui, a gente sabe que a estrada continua, mas se a gente for utilizar somente a imagem, a gente vai dizer, pronto, esse ponto se encontra lá no final. E não é bem assim, né? A professora Isabel ontem trouxe uma ideia muito legal. Guardem essa informação,
Mais na frente vocês vão entender mais sobre isso. Mas aqui a gente vai ter a mudança da imagem, né? A imagem entra no nosso olho e lá no finalzinho ela fica invertida. E aí existe um mecanismo dentro do nosso cérebro que inverte de novo a imagem de posição para que a gente consiga perceber a imagem na posição correta, né? E aí a gente poderia falar de muita coisa envolvendo matemática já, inclusive a ideia que a gente está trabalhando hoje para os sextos anos, mas a gente aprofunda mais o conhecimento desse tipo de relação dentro da matemática lá pelo sétimo ano, tá certo? Então, já é uma informação que a gente está preparando você por aí. Ontem a gente também falou sobre o quanto que a gente consegue enxergar de acordo com a posição dos nossos olhos, né? Aqui eu trouxe uma curiosidade, né? Um você sabia, onde a gente tem aí um coelhinho e esse coelhinho ele tem os olhos nas laterais, né? Então ele não consegue fazer a junção, como a gente vai ver mais na frente, em relação aos nossos olhos e o campo de visão dele é quase que de 360 graus. Ele consegue ver quase tudo assim, sabe? Quase nada é passado desapercebido por ele. Já o nosso, a gente fez uma experiência ontem do pirata, né? A gente se divertiu ontem aqui. Pedi para vocês tamparem um olho por vez e verificar se vocês tinham o mesmo campo de visão. Aqui em matemática a gente já pode chamar de ângulo de visão, né? Onde a gente consegue aí ter uma abertura e capturar algumas informações de acordo com o olho que a gente tampou ou não. O interessante é que o nosso cérebro, eu já falei disso, né? Tão inteligente, que junta as duas informações que a gente capta individualmente com os olhos nesse campo de visão que ficou aqui em verdinho, né? Que seria justamente o campo de visão, que é tanto de um quanto do outro olho, que seria a nossa percepção de mais atenção. Nossa visão lateral aqui, cabe até 180, mas eu não consigo dizer com tantos detalhes as coisas que estão no campo de visão que captam os dois olhos, né? Então, a gente já falou sobre isso ontem e foi bem legal fazer a experiência junto com vocês, tá certo? E aqui, ainda falando sobre matemática, a gente já teve uma aula também sobre ângulos, a gente trabalhou com a ideia de o quão foco ou o quão perceptível fica de acordo com o ângulo de visão, né? Então, observando aqui a imagem, a gente tem que verticalmente, né, para cima e para baixo, a gente consegue no máximo fazer uma abertura de 133 graus, onde a gente vai ter aí 3 graus utilizados para o foco. A gente consegue, de fato, focar e ver com mais qualidade nessa aberturinha aí de 3 graus, né? E a gente tem aí 10 graus possíveis para a leitura. Já no caso aqui, quando a gente observa a visão horizontal, né, como eu falei agora há pouco, a gente tem 180 graus de abertura, né, sendo possibilitando aqui observar esse campo de visão, mas com a atenção mesmo para fazer determinadas atividades, esse campo de visão ele vai diminuindo. Ó. Então, você está percebendo aí que ele coloca uma sinalização para a visão periférica. Habilita, deixa grandão, por favor. Depois a gente tem ali, ali nos 30 graus, reconhecendo cores, né? 30 para um lado e 30 para o outro, reconhecendo cores, 20 para o lado e 20 para o outro. Reconhece alguns símbolos, a gente tem 10 para um lado, 10 para o outro, que consegue fazer uma leitura, que foi o que a gente viu ali em cima, né? E a gente tem 3 graus de novo para que a gente consiga concentrar e ter o nosso foco, dependendo do tamanho do objeto que a gente quer verificar, tá certo? Então, a gente já falou bastante sobre a ciência e a matemática aqui, que se confunde, né, gente? A ideia é que a gente não necessariamente separe as coisas, mas que a gente entenda que uma depende da outra aí, principalmente nesse exemplo, né? Para que a gente consiga entender a ideia. Bom, falando sobre ângulos, sobre perspectiva, a gente trabalhou com a ideia da selfie, né? E acredito que vocês aí devem ter essa prática. Hoje, no nosso dia a dia, isso acontece muito o tempo inteiro. E aí a gente verificou que, dependendo do que a gente quer captar, a gente coloca o celular mais próximo ou mais distante, ou pega um apoio aí para pegar mais informação da imagem que a gente quer captar, né? Eu falei sobre até a ciclista, que foi a imagem que eu mais gostei aí das que eu coloquei, que ela mesma, né, a mão dela mesma está servindo como esse suporte, ela está colocando a mão mais para cima, por exemplo, para captar a estrada lá para trás. E olha a ideia de profundidade de novo, dando a ideia aí que a estrada está se encontrando lá no final. Então, essa foto ficou muito show, né?
Brincando com isso, eu, a professora Isabel e o professor Heleno, a gente fez uma experiência, então ficou bem divertido, né? A ideia aí de Heleno segurando a árvorezinha de Natal. Eita, esqueci a árvorezinha de Natal, mas eu tento, Pedro me lembra, na próxima aula, para eles terem a ideia do tamanho da árvorezinha, tá certo? Heleno segurando uma árvore de Natal. Eu estou ali dentro de um bambolê, né? Então, a gente falou sobre essa questão de distância ontem, para que a gente conseguisse capturar a imagem nesse formato. E Isabel até brincou na hora da aula, estava chateada já de tanta foto e queria, dar um pisão em mim, já pensou? E aí a gente fez uma foto bem divertida. Como eu disse ontem, a gente mostrou já no finalzinho da aula a ideia de como a gente teve para fazer essas fotos. E aí você pode fazer de diversas maneiras, né? Uma foto divertida, uma foto engraçada aí com a sua família, trabalhando com essa brincadeira de quão perto ou longe você está da câmera e como é que vai dar essa impressão depois que a foto for tirada, né? Essa perspectiva da imagem, tá certo? Ufa, terminei a revisão. Professor Pedro, que adora comentar a aula, já estava ali triste. Diga lá, professor. Minha gente, essa questão de perspectiva é muito massa, né? A gente faz isso diariamente, mas a gente faz sem perceber que tudo isso aí envolve a questão matemática da coisa, né? Eu mesmo, quando criança, eu adorava medir os carros, né? O carro, quando vinha lá longe, poxa, o carro está do tamanho do meu dedo. Agora o carro está do tamanho do palmo da minha mão. Agora o carro está muito grande, está maior do que eu. Então, quando o carro vai se aproximando, a gente vai vendo aí que vai aumentando de tamanho, né? Então, essa ideia matemática de distância e de perspectiva, ela é muito importante para que você tenha noção, né, de tudo que está acontecendo em sua volta e você consegue ver tranquilamente no seu cotidiano todas essas informações. Então, tentem fazer essas imagens aí, ficou muito massa essas imagens aí que Briane fez, né, com o pessoal. Tentem fazer aí em casa, tentem brincar, né, com essas relações. Você pode notar que se a gente colocasse aí todas as imagens no tamanho real, né, você iria ver que a imagem da árvore de Natal, ela é bem pequena em relação ao tamanho de Heleno, né, do professor. Você pode notar também que o tamanho de Isabel, mesmo na frente de Briane, é quase do tamanho de Briane, né? Então, essa ideia de perspectiva aí é muito massa também. E a terceira foto ficou incrível, né? Que a gente tem noção de que, olha o tamanho do sapato, né, de Isabel, e olha o tamanho de Briane, bem pequenininha lá embaixo, sendo esmagada, né, pela professora. Então, essa ideia aí é muito massa. Você pode brincar também aí com seus familiares, tá? Criar alguma situação que fica bastante divertida, né? Essa questão também da ideia de angulação, né, que foi mostrada aí de vista, né? Essa ideia de 180 graus a gente consegue ver, Briane? Lateralmente. Lateralmente, eu Só não sabia não. Consegue dar atenção não a consegue isso. dar atenção, né, ao que você vê aqui, mas eu achava que o ângulo ele era menor, mas olhando assim, eu acho que é verdade. Bom, quem já chegou por aqui foi o Thales, né, da Escola Luiz Vaz de Camões. O Paulo também chegou aqui da Escola Maria Sampaio Lucena. O pessoal está chegando. Já temos uma quantidade legal aqui de alunos assistindo e nos acompanhando ao vivo, tá bom? Então vem participar aqui da aula com a gente. Manda tua dúvida, sugestão, teu nome aí e a escola de onde você é também, tá bom? Vamos lá, né, gente? Dar continuidade aqui à nossa aula. Falando agora, aprofundando dentro da parte matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre vista e perspectiva diante do ponto que a gente se encontra, tá? Eu trouxe uma tirinha do Armandinho, já agradeço aí a possibilidade de usar a tirinha dele aqui, né? E a tirinha diz assim, é um quadrado de certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, aí tem o finalzinho, né? Filho, antes de concluir, olhe por todos os lados. Então, a gente está observando aí uma coisa que serve tanto para a matemática quanto para o nosso dia a dia, a questão de dizer de sopetão o que uma coisa de fato significa ou o que aconteceu ali, né? Aqui no caso da gente, a gente está observando que a imagem final é uma pirâmide, mas quando ele diz, olha, é um quadrado, ele não está errado. Mas ele não pode dar essa afirmação de certeza,
porque a perspectiva da imagem dele está sendo vista a partir de outro ponto, né? Depois a gente observa, é um triângulo, é um triângulo. Então, triângulo por quê? Porque ele já está observando um outro pedaço, né? Um outro ponto de vista. E já depois, quando a gente consegue ver a forma ali espacial, né? Consegue ver o todo, a gente já consegue perceber que sim, existiam outras posições de observação que a gente não tinha visto ainda e não tinha prestado atenção, né? O Armandinho aí já percebeu que ele precisa observar todos os pontos para fazer o julgamento de alguma coisa, tá certo? E daí eu trouxe a comparação de algumas coisas que a gente inclusive já viu antes, né? Essa imagem eu utilizei em outra aula, onde a gente estava falando sobre formas planas e formas espaciais, mas eu trouxe aqui de novo para a gente lembrar dessa ideia de ponto de vista, o que a gente está percebendo, né? Nas formas planas, a gente tem duas dimensões. Até coloquei ali, ó, por exemplo, altura e largura, né? E aí a gente começa a perceber que ali já seria a ideia de uma coisa inconfundível, né? A gente tem ali a coisa estampada num plano e eu consigo dizer, olha, aquilo é um quadrado, aquilo é um círculo, aquilo ali é um triângulo, um hexágono, enfim, dependendo da forma. Mas, no caso, quando a gente tem a terceira dimensão influenciando, né, que essa forma deixa de ser plana e fica espacial, a gente tem aqui largura, comprimento e altura, ó, a gente pode se confundir de acordo com o nosso ângulo de percepção, né? A gente já brincou aqui também em outra aula. Billy ficou louco aqui na aula que eu apaguei a luz, não foi, Billy? Mas foi super divertido que a gente fez a lanterna e da lanterna, utilizando uma imagem, uma figura embaixo, a gente verificou qual que seria aquela sombra. Então, a gente já percebe que existe essa noção de quando uma forma é espacial, ela vai projetar determinada sombra de acordo com o formato que eu estou considerando ali, tá certo? Para isso, eu trouxe aqui, ó, uma imagem, né, que simboliza um cone e quero que você imagine como que a gente ia perceber esse cone se a gente visse no sentido de lá para cá, né? Deixa eu observar da esquerda para a direita, para vocês que estão aí assistindo, e também de baixo para cima. Professor Pedro, como é que a gente pode concluir? Qual que seria a nossa impressão dessa forma em 3D se a gente visse da esquerda para a direita e se a gente visse de baixo para cima? Bom, essa parte de vista e perspectiva ela é muito legal, porque a gente consegue ter essa ideia, né, de várias visões por vários ângulos diferentes. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, a primeira comparação que eu faço em relação a essa questão de vistas e perspectivas é em relação ao muro, né? Quando você olha para um muro, olha para uma parede, você está vendo lá um retângulo, né, bem grandão, mas quando você olha essa parede de cima, né, você vê apenas um segmento, vê apenas uma linha. Então, se a gente olha para essa figura aí, tridimensional, da esquerda para a direita, a gente vai visualizar apenas um triângulo, né? E quando a gente olha de baixo para cima, a gente vai visualizar apenas o círculo, né? Porque aquela parte todinha ali de cima, né, da parte do cone, a gente não vai conseguir enxergar, vai ver apenas a parte, a região aí circular. Esse, professor Pedro, é top, né, gente? A ideia é que a gente comece a perceber, ele quase acertei, a ideia é que a gente comece a perceber que o nosso campo de visão, além de ser limitado, ele tende a utilizar o plano, a ideia de achatar, tipo uma foto. A gente sabe que todo mundo aqui tem, né, suas divisões aqui no nosso corpo, mas quando a gente tira uma foto e passa a mão por cima, a gente não consegue sentir isso. Então, a ideia é a mesma. A gente tende a achatar as informações. Eu, por exemplo, estou aparecendo aí na sua telinha da televisão, mas a tela não tem esse relevo, né? Então, a gente começa a perceber que a nossa vista já faz isso para a gente. Então, a ideia aqui é que as formas em 3 dimensões são percebidas de acordo com a nossa posição, com o nosso ponto de vista, fazendo uma ideia de planificação, né? Não de abertura, mas de deixar plano aquela informação. Ali a gente tem um cone, né? Uma casquinha de sorvete invertida, e aí quando a gente olha no sentido da esquerda para a direita, a percepção que a gente tem é um triângulo, né? E quando a gente observa a parte de baixo, como o professor Pedro falou, a gente não ia conseguir perceber que a pontinha ali seriam outras informações, né? Outra dimensão, e a gente só ia conseguir ver o círculo. Mesma ideia que a gente viu agora há pouco, utilizando aquela relação de ponto de vista, tá certo?
Outra informação que também vale a pena falar é quando a gente tem aí uma situação de perspectiva através de posições opostas. Então, aqui a gente tem, ó, direita e esquerda, são direcionais, né, que a gente já está trabalhando. A gente tem a frente e atrás, a parte superior e a parte inferior. Propositalmente, a gente tem aí um cubo que dá para a gente perceber que em cada ponto desse, eu poderia ver uma cor diferente. Se fosse um dado, eu poderia ver um número diferente de acordo com o ponto que eu estivesse observando, né? Para você ter uma ideia, aqui eu coloquei para vocês o ponto de vista de um determinado objeto, de uma composição de cubinhos dessas 6 posições, ó, da parte da frente, da parte da esquerda, a parte posterior, né, que é a parte de trás, a direita, vista de cima e vista de baixo, né, a parte superior e a parte inferior. Se a gente já observar direitinho, pode deixar grandão, tá, Billy? Se a gente já observar direitinho, com essas informações aí, você consegue montar na sua cabeça como é que estava a estrutura desse cubinho antes de eu tirar todas as fotos. Eu trouxe aqui um videozinho, tá? E aí eu vou comentando sobre o videozinho, né, para que vocês consigam aí percebendo as informações, ó. Eu confeccionei a junção dos cubinhos nesse formato e daí eu vou começar a mexer, ó. Parece só um L, né? Parece que a gente tem aí 3 quadradinhos, mas aí quando a gente começa a rotacionar os cubinhos que estão aí em cima, a gente começa a perceber que existem outros quadradinhos aí, na verdade que existem outros cubinhos, ó. De novo, a ideia de 3 quadrados, e aí, ó, mais uma vez, ó, sempre dando a impressão de que a gente tem 3 quadrados de acordo com a posição que a gente coloque, mas no final das contas a gente tem 4 cubinhos aí, né? Para esse cubinho de cima aparecer, tem que ter um cubinho de baixo sustentando esse cubinho. Então, a gente começa a perceber que essa noção de vista e de propósito, a gente está rotacionando isso, depende muito do ponto que eu estou observando aquela forma, tá certo? E aí, professor Pedro, comentários até agora? Bom, pessoal aqui está participando da aula, está assistindo, está chegando mais gente a cada minuto que passa, o pessoal está chegando aqui, está participando. É bastante legal essa ideia desse vídeo que Briane trouxe para a gente da vista, né? Que tem como a gente, através desse programa, a gente tem como ir rotacionando, né, as imagens e observando aí como é que ela ganha essa forma. Então, quando a gente vê apenas a vista frontal, não dá para a gente identificar como é essa imagem. Mas quando a gente começa a ver as outras visões, as outras vistas, por todos os 6 ângulos que a Biriane colocou aí, dá para a gente construir aquela imagem. Então, você pode observar que a gente pode fazer o caminho contrário também. A gente pode pegar uma imagem e ver as suas vistas e perspectivas, né? E a gente pode já encontrar essas vistas e depois disso a gente pode construir a imagem, certo? Imagina aí se a gente pede para você construir por exemplo, uma figura tridimensional, onde se você vê da esquerda para a direita aparece um triângulo e de baixo para cima aparece um círculo. Então você poderia entender aí que a gente está tratando aí de um cone, certo? Como o Briane falou também dessa ideia de como você está vendo aí a gente, você está vendo em um plano, certo? Você está vendo aí a gente em uma figura bidimensional, certo? Não tem como você ver aí a gente de forma tridimensional. Então, você pode notar que da forma com que você está me vendo aí, do ângulo que você está me vendo, da sua vista, você não sabe o que é que tem aqui nas minhas costas. Poderia ter um cone bem grandão aqui nas minhas costas que você não ia ver, né? Mesma coisa, se eu viro de costas, você não conseguiria ver o meu olho, o meu nariz, a minha boca, certo? Então, quando a gente começa a entender essas questões das vistas e dos ângulos com que a gente forma essa figura, dá para a gente entender como é que a gente pode observar essas questões. E também, como já foi falado, esse tipo de questão, esse tipo de assunto que estamos vivenciando aqui, cai bastante também nos vestibulares, tá bom? Então, pode ver que são assuntos aí do 6º ano, que lá quando você estiver no 3º ano também você vai vivenciar e você vai fazer vestibulares também abordando essa temática, tá certo? A parte massa da gente fazer esse tipo de comentário, né, Pedro, é que a gente diz assim, ó, não é uma questão de você se assustar, de ficar mais difícil lá na frente. É da gente perceber que se você entende direitinho essa ideia de rotação,
de ponto de visão, você consegue perceber que essa habilidade vai ser cobrada lá na frente e você vai ter conseguido desenvolver ela bem tranquila já no 6º ano. Então, eu acho muito interessante que vocês façam esses exercícios, tanto da selfie, quanto de rotacionar as formas e perceber como que seu olho consegue capturar aquela imagem e, de acordo com a posição, essa imagem pode ou não mudar, né? Ó, a gente falou sobre essa ideia de aparecer pequenininho na televisão. O professor Pedro, ainda bem que não deu spoiler hoje, né, gente? Mas também falou sobre essa ideia de redução, que é onde a gente vai juntar duas coisas. A gente veio falando desde o comecinho da semana como seu olho se comporta. Hoje, a gente aprofundou nessa ideia de como a gente captura essa informação, seja ela em 3 dimensões e trabalhando com a ideia de 2 dimensões. E vamos juntar com um terceiro conhecimento que já veio aqui também na nossa aula, para a gente finalizar a aula da quinta com as informações que a gente precisa, tá certo? A gente já falou em outra aula sobre ampliação e redução de uma figura, né? Da ideia da ampliação e redução de uma figura plana. Então, a gente verificou que, para fazer ampliação, eu vou precisar multiplicar as dimensões e manter os ângulos. Lembra disso, né? E para que a gente consiga fazer a redução, a gente vai dividir o valor das dimensões e também mantém os ângulos. Essa parte está tranquila. O que eu quero que você lembre aí são as informações e a maneira como a gente verifica se a gente tem ou não figuras que são semelhantes, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em tese, a gente teve aí um retângulo que sofreu uma redução, né? Estava grande e ficou pequenininho. E aí a gente vai comparar como que essa redução aconteceu, se ela é verdadeira, e se ela for verdadeira, a gente vai encontrar um número que simboliza isso, né? Então, vamos comparar aí, ó. A gente está pegando o 4 e o 12, que são as alturas do pequenininho e do grande, nessa ordem, tá? O segundo desenho vai primeiro e o primeiro desenho vem no denominador, né? Veio depois. E aí, quando a gente simplifica por 4, a gente acha 1/3. Então, a gente dividiu por 3 o 12 para achar o tamanho 4. Beleza. Vamos verificar com o outro. A gente tem o 9 e o 9 virou 3. O processo é o mesmo, respeitando a mesma ordem, né? Pegamos o 3, dividimos pelo 9, né? Fazemos aí uma fração para representar isso. E quando a gente simplifica essa fração, ó, dividindo os dois por 3, tanto 3 quanto 9, a gente acha 1/3. E aí, a gente deu um nomezinho para essa informação. A gente chamou isso de razão de semelhança. Isso vai ser o que vai definir que essas duas figuras são sim semelhantes. Porque todos os lados que são correspondentes, né? Ó, o 9, ele está correspondendo ao 3 e o 12, ele está correspondendo ao 4. Isso em relação à posição que eles ocupam. A gente percebe que, comparando essa redução, o valor da razão de semelhança é o mesmo. Então, de fato, a multiplicação ou a divisão, ela foi feita com os mesmos valores, tá certo? Aí, no caso, a gente teve a redução de 1/3 do valor inicial. Por isso, a gente conseguiu concluir que, se essa razão de semelhança é a mesma, a gente vai ter que as duas figuras são semelhantes, tá certo? Então, já pega essa informação para a gente pegar o gancho da próxima aula, tá certo? Professor Pedro, vamos encerrar a aula de hoje? Vamos sim. Galerinha, tchau, tchau. Fiquem com Deus, um cheiro no seu coração. E amanhã tem aula, hein? Amanhã não, quinta. Quinta. Quinta-feira. Ela sempre confunde e agora eu confundi. É verdade. Até quinta, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bye. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A ideia é que a gente comece a perceber que essa ampliação e redução tem outras aplicações no nosso dia a dia, tá certo? Agradeço a todo mundo que fez. Eita, tem aqui um comentário. Pedro tá assim, ó. Vai, Paulo Pedro. disse o seguinte, bem legal, muito boa aula. Muito obrigado, Paulo, que você gostou aqui da nossa aula de hoje. Ai, feliz por isso, Paulo. Um cheiro para você. Mais uma vez, obrigada, Billy e Bia, que fazem a aula acontecer. Aqui a gente tem a Elaine, que está sempre ajudando a gente a fazer a tradução, e a Pedro, que me ajudou aqui hoje no chat. Gente, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.